Pessoal, boa noite! Iniciando mais uma transmissão ao vivo. Hoje é quarta-feira, dia 29 de maio. Ainda estamos em maio. O mês ainda não acabou. Para muitos isso é um tormento, para outros isso ainda é uma alegria. Depende do ponto de vista, de cada um. Ainda estamos em maio. Sejam bem-vindos, bem-vindas, iniciando essa transmissão. Hoje o assunto é fé. Esse tema aqui é tão relevante na vida de todos nós, polêmico com certeza, porque ele não é algo a ser comprovado, e sim algo a ser vivenciado. Então é um conceito aqui que vale a pena a gente explorar do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista existencial, né? O quanto que levamos com fé as coisas da vida, né? Então essa temática aqui ela traz algo importante. Até hoje eu queria pôr uma música que acabei não me atentando para escolher uma musiquinha para trazer um pouco o clima da temática de hoje, né? Andréia, Graziele, Thalita, Edson, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Quando a gente fala de fé, falamos em algo que aceitamos, que acreditamos, que simplesmente confiamos, de modo irrestrito, absoluto. Fé é algo nesse sentido, é algo que temos como verdade, como algo que entendemos como exatamente aquilo, entendemos como algo que acreditamos e que aceitamos diante de algo. Tipo, posso ter fé de que vai dar certo uma situação, posso ter fé em Deus, eu posso ter fé de que amanhã será um melhor dia, um dia melhor. Posso ter fé em muitas coisas. Mas, Vitor, fé é algo bom? É algo ruim? Talvez alguns possam até mesmo pensar, mas fé pode ser algo ruim. Como assim? A fé pode ser ruim no momento em que, de repente, não consideramos o nosso raciocínio, quando não consideramos a nossa experiência de racionalidade, né? Como assim que eu tenho fé em algo onde minha razão está me dizendo para outro lado, para outro caminho, né? Então, é importante que a razão, que a contemplação das coisas, ela esteja aliada com esse pensamento, esse sentimento de fé. Isso é uma necessidade, é importante. A fé pode ser ruim quando não paramos para refletir sobre ela, quando ela é irracional, né? Ela precisa ser racionalizada, ela precisa ser também compreendida naquilo que estamos vivendo. Então a fé ela vem para nos colocar de frente, né? Com aquilo que também vivemos e pensamos. Então não podemos desconsiderar tudo aquilo que vivenciamos. E aí é importante que a gente pense assim, mas o que tem então de bom em pensar a vida ou pensar as coisas com fé? Se consideramos a fé como algo que nos motiva, como algo que nos propulsiona, ela é fabulosa. É uma energia psíquica, é uma energia humana ilimitada. Porque a fé nos dá motivação para agir, para fazer, para ir além. Então é importante que a gente observe isso, quanto que a gente pode desenvolver ou não esse elemento da fé, essa questão pura, plena. Então, mesmo dados estatísticos, mesmo percepções que nos digam não vai dar certo, isso aqui tem tudo para dar errado. De repente, quando há uma percepção de fé, quando eu consigo estar naquele contexto, naquela situação com intensidade, motivado pela fé, por acreditar que aquilo pode dar certo, aquilo pode superar uma estatística, aquilo pode superar dizeres de outras pessoas, de pessoas que tenham sim o peso do conhecimento, de pessoas que tenham sim o peso da experiência. Mesmo assim, não são falas ou compreensões que devem ser levadas como verdades absolutas. E aí entra um ponto que é interessante, porque a fé é o que nos faz persistir. Entretanto, ela não é algo que alguém possa nos ensinar ou nos dizer, ou simplesmente embutir no outro, né? Tenha fé. Fácil falar, porque a fé ela é sentida, ela simplesmente é. Eu acredito,
Eu acredito e pronto. Né? É o que me motiva. Eu acredito que pode dar certo, eu acredito que vai ser diferente. Né? Quando eu comecei hoje a transmissão aqui falando, ainda é maio, né? O mês ainda não acabou. Né? Para alguns isso pode ser compreendido como, já não dá mais para nada. É um mês que já era, maio já era, já não dá mais. Já vou pensar em junho, porque maio já era. Outros ainda podem pensar, não, maio ainda não acabou, muita coisa ainda pode acontecer aqui. Isso é um pensamento de fé. Eu acredito que pode. Eu posso garantir? Não posso, mas eu acredito. Eu acredito que pode sim, que pode ser. Esse pensamento, ele nos gera a percepção, ele vem a partir da percepção que nós temos de pertencimento. Pertencimento num contexto de família, pertencimento no contexto de trabalho, pertencimento no contexto de comunidade, pertencimento cósmico. Vou usar esse termo aqui. Quando a gente consegue sentir que faz parte de algo maior do que nós mesmos. E quando sentimos que fazemos parte de algo que maior do que nós mesmos, nos damos o direito de poder algo, né? Nós temos a possibilidade de fazer algo. É esse poder do é possível. Então, quando a gente fala de fé, a fé é um sentimento que brota dessa percepção de pertencimento. Quando sentimos que pertencemos a algo maior do que nós mesmos, sentimos que podemos. E por podermos, a gente então pode desenvolver uma capacidade, que é a capacidade da imaginação. É a capacidade mais pura da imaginação, porque a fé, ela é a compreensão de que aquilo que imaginamos é real, é verdadeiro, e que por ser real e verdadeiro, nós podemos. É importante que a gente avalie isso. Boa noite, quem está chegando aí, Eliana, Soares, Cristina, Milton, sejam bem-vindos. Quando a gente fala de fé, a fé é uma propriedade, é uma capacidade psíquica, uma capacidade emocional pura, de que é mais pura da imaginação, né? Então é a imaginação no seu substrato máximo, né? Porque quando temos fé, aquilo que imaginamos torna-se real. E por se tornar real, é verdadeiro, e por ser verdadeiro, nos diz que podemos. Então isso é muito poderoso, de fato, né? Então é importante que a gente lembre que ela deriva dessa sensação que a gente tem de pertencimento. Pare um pouquinho para avaliar o quanto que hoje você se sente pertencente a algo que é maior do que você. A um grupo, pertencente a um contexto, né? Eu acabei de falar de família, de trabalho, que você se sente pertencente a uma comunidade, a essa grande esfera que é o nosso planeta, a essa humanidade. Quando você tem essa percepção de pertencimento, você tem algum nível de fé, de que você pode. Posso o quê? Eu tenho direitos, eu trabalho muito com uma frase assim, né, que todos têm o direito de amar, né, porque o amor ele é inerente a quem faz parte dessa comunidade global, né, de seres humanos, mas essa comunidade global de seres existentes, né, da nossa existência. Então, por existirmos, temos direito de amar, nós podemos amar. Isso é um pensamento de fé, né, que envolve essa noção de pertencimento. De todos fazem parte, e por fazer parte a gente tem o direito de amar, de trocar, né? Eu tenho o direito de dar e receber afeto, carinho, amor. Então essa é uma noção. Então a fé, ela não é fácil de ser exercitada, mas ela é possível sim, porque ela vem, né? Ela muitas vezes quando temos o pensamento de fé, também temos a dúvida. Nós duvidamos do que concebemos como realidade, nós duvidamos do que acabamos de trazer como imaginação, acabamos de acreditar em algo que pode ser, amanhã vai dar certo, amanhã é isso, de repente eu coloco em dúvida, eu coloco em xeque aquele pensamento. Então, exercitar esse procedimento, exercitar essa forma de lidar com a fé é extremamente importante, porque quando colocamos em dúvida, deixamos de ter
a percepção de pertencimento, nos excluímos de algum contexto. Então, o duvidar é necessário, ele vem a partir do uso da racionalidade, né? Nós passamos a utilizar a razão. Pô, mas espera lá, será que eu posso acreditar mesmo nisso? Será que eu posso entender isso como verdadeiro? Será que eu posso acreditar que amanhã será um dia melhor? Será que eu posso acreditar que amanhã eu poderei fazer algo diferente do que fiz hoje? São as dúvidas que a racionalidade pode me embutir, me colocar. E ao mesmo tempo, enquanto resposta, também posso dar a mim mesmo uma resposta de sim, é possível, porque tanto é possível eu dizer o não, quanto o sim. E em ambas as possibilidades, eu vou estar certo. Tanto se eu disser para mim mesmo que não, amanhã não é possível, é verdadeiro. Da mesma forma que se eu disser sim, amanhã é possível tentar fazer melhor, também é verdadeiro. Então, esse gesto de fé, na verdade, eu estou trabalhando com os caminhos que eu escolho. Que eu escolho porque eu acho que é possível, porque eu entendo que é possível, porque eu pertenço a essa comunidade de possibilidades na qual eu vivo. Então, essa noção de pertencimento é essencial para que a gente exercite e desenvolva esse sentimento de fé. Fica a sugestão, avalie o quanto que você se sente pertencente às coisas que hoje você vive e, em cima disso, leve em consideração. Ô Gomes, e aí, beleza? Boa noite, que bom que você está por aqui. Ivone, e aí, que legal, bacana, o pessoal está entrando aqui, entrando, saindo, isso aí, faz parte do Stories do Instagram. Exercite isso, esse pensamento de fé, a partir dessa noção de pertencimento, o quanto que isso pode sim te empoderar dessa capacidade máxima imaginativa, que é entender que, por imaginar, você pode, que por imaginar torna-se real e que por tornar-se real é possível. Lembre disso, pense com carinho nesses pontos que levantei aqui hoje, tenha fé, porque a fé sim faz muita coisa acontecer, promove só para fechar aqui, quando a gente tem o pensamento de fé, é quando aquilo que se dizia impossível torna-se possível. Isso é importante, lembre disso. A humanidade só se desenvolveu a partir desse pensamento. Dá uma ligada para mim aí, Gomes. Quando a gente desenvolve esse pensamento de fé, é quando transcendemos aquilo que é o possível do momento e vamos para aquilo que era o impossível, porque aquilo também se torna uma nova possibilidade. Beijo grande para vocês, muita fé, muita esperança. Maio ainda não acabou, lembrem disso. E não, maio já acabou, maio não acabou. E nos vemos sexta-feira, sexta-feira ainda será em maio, dia 31, né? Aí eu tenho chão. Sexta-feira às 22h22, tá, pessoal? Nos vemos. Lembrem que cada dia é uma nova possibilidade, mas não precisamos nem mesmo esperar o dia de amanhã, porque hoje já é o nosso campo de possibilidade, ok? Beijo grande, fiquem bem e até sexta-feira. Tchau, tchau!